sobre emulação, né? Emulação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é e a gente vai expandindo daí. Para quem não sabe, emulação é quando você consegue jogar um jogo de outra plataforma diretamente no seu celular, no seu PC. Por exemplo, eu quero jogar Play 1, mas eu não tenho PlayStation 1, eu jogo no PC. Quero jogar Super Nintendo, eu baixo um programa no meu celular e jogo Super Nintendo. E a emulação, de fato, ela faz parte, acho que, da vida de todo mundo. A emulação casa muito com a ideia do Brasil, porque basicamente é uma forma da gente ter acesso, né? É uma forma da gente poder aí aproveitar os jogos mais antigos, até porque eu acho que pouquíssimas pessoas vão querer ficar caçando os videogames antigos para conseguir as fitas e tudo mais, né? Basicamente, a gente precisa começar com uma pergunta que muita gente me faz nas redes, que é: emulação é crime? É crime eu baixar um emulador, eu baixar um jogo e jogar? Então, a emulação em si não é crime, tá? Não existe crime em você criar um programa de emulação e você botar ele no seu celular. O que acontece? Tem uma parte da emulação que ela acaba casando um pouco com a pirataria, né? A pirataria, para quem não sabe, é quando você baixa o jogo ou você compra na banquinha da esquina, sendo que ele não é um jogo original, né? Digamos que o pessoal que fez, a galera que produziu o jogo, acaba não recebendo nada por isso, né? E muitas vezes, eu diria que 99,9% das vezes, quando a gente usa emulação, a gente acaba baixando o jogo. Então, segundo a lei, você baixar um jogo pirata é contra a lei? Sim, só que nunca ouvi um único caso na história do mundo que alguma empresa tenha ido atrás de alguém porque baixou o jogo. Tipo, isso não existe, eles não vão perder tempo com esse tipo de coisa, tá ligado? Até porque as empresas sabem que isso acontece e não existe problema nesse sentido, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, por um lado, beleza, a empresa talvez não esteja ganhando, sabe? Você baixou o Super Mario World para jogar no seu celular, você baixou Pokémon para jogar no seu emulador do Game Boy. Tá, ok, a Nintendo, a Pokémon Company não estão recebendo nada, mas muitas vezes esses jogos são a porta de entrada para você conhecer essa franquia, tá ligado? Porque num país como o Brasil, que a gente vive, num país de desenvolvimento, videogame é um hobby caro, tipo, muito caro, é uma coisa de elite. Tipo, vocês têm noção de que muitos videogames atuais custam 2, 3 salários mínimos para você comprar? Tipo, é um absurdo, é ridículo. Se você vai para um lugar tipo Estados Unidos, você paga tipo 1/6 do seu salário mínimo no videogame. Aí é ok, aí é acessível. Só que no Brasil, pela carga de impostos que a gente tem e pela nossa moeda ser enfraquecida, as coisas ficam muito caras, né? Então, a maior parte das pessoas que emulam não é porque elas não querem apoiar o mercado ou porque elas não querem ajudar a empresa, é porque não tem grana, cara. Tipo, pensa só, o salário que a maior parte das pessoas tem aqui no Brasil não dá nem para você fazer o mercado direito, tá ligado? Tem gente que não consegue nem pagar um aluguel, tem gente que, às vezes, bom, a gente sabe que o brasileiro a gente está sempre no Serasa, a gente está sempre com o nome sujo, né? Porque a gente vai jogando as parcelas para frente, né? Então, tipo, a emulação é um meio para as pessoas terem acesso a jogos, a entretenimento. E como muitos desses videogames eles são mais antigos, roda em qualquer aparelho, tá ligado? É muito democrático. Tipo, você pode ter um cara que, sei lá, que comprou um iPhone 15 e pode ter um cara que tem um Moto G de 2015. Os dois vão rodar Super Nintendo, os dois vão rodar Game Boy, os dois vão rodar Game Boy Advance, né? Então, realmente, tipo, nesse ponto, a emulação ela é muito, muito positiva. O que eu sempre falo nos meus vídeos é que a emulação de jogos antigos eu não consigo ver se tem qualquer prejuízo para qualquer empresa. Porque assim, 99% das vezes esse jogo não está nem mais à venda. Então, tipo, você comprar o jogo usado não vai dar dinheiro para a empresa. Tipo, os caras já ganharam dinheiro que precisavam. Então, não existe dano, tá ligado? Você não está roubando nada de uma empresa porque ela não está nem mais vendendo isso. Então, tipo, não faz nenhum sentido. É que nem, sei lá, você quer assistir uma série e não tem lugar nenhum. Não vende mais. Você baixa, você não está prejudicando ninguém, porque não está mais online. Tipo, você não tem nem opção. E no caso dos jogos tem a camada do preço também, né, que é muito proibitivo. A gente pode falar também que a emulação e a pirataria, elas estão no DNA brasileiro. Tipo,
Cara, eu pelo menos, assim, na época do Play 2 era a época do 3x10, né? Tipo, teve uma vez que eu fui para a capital Grande do Sul, Porto Alegre, que eu sou mais do interior, e cara, o mendigo queria me vender jogos de Play 2, sabe? Tipo, era um negócio absurdo, a galera brotava no meio do arbusto, a galera me vendendo 3x10, assim. E eu tenho certeza que esse foi o ponto de entrada para a maior parte das pessoas jogarem, e muita gente hoje continua nesses consoles mais antigos, porque os mais novos é mais difícil, né? De ter pirataria, de ter desbloqueio e tudo mais, né? Eles têm mais sistema de segurança, menos o Nintendo Switch, né? Que sei lá, você diz um comando de voz e você desbloqueou o seu Switch, que é um negócio ridículo, não tem defesa nenhuma, né? Então, de todas, assim, se você vai pegar um Play 4, um Play 5, você não consegue. Agora, o videogame da Nintendo, cara, sei lá, cara, a minha avó consegue desbloquear um console da Nintendo, tipo, é um negócio ridículo, os caras não têm meio nenhum, né? Mas a gente precisa falar, então, para que serve a emulação, né? Qual é a função da emulação? Tem vários pontos. O primeiro ponto com relação à emulação é que a emulação, ela tem um trabalho de preservação. O que acontece? Enquanto uma música, um filme, uma série, um desenho, você consegue assistir em qualquer lugar, tipo, você não precisa ter a fita antiga, você não precisa ter DVD, você roda qualquer lugar que tem a tela, você consegue usar. Livro é a mesma coisa, você não precisa ter um livro de papel, você baixa um PDF e você lê. Música é a mesma coisa, só que videogame é muito complicado, porque cada jogo foi feito para rodar num aparelho específico. Então, assim, por isso tem essa parte exclusiva, sei lá. Por que esse jogo só saiu para PlayStation 3, por exemplo? Porque eles querem que você compre o PlayStation 3 para jogar isso aí. Só que isso acaba ferrando muito com a parte da gente poder preservar isso. Porque videogame vai ficando velho, as fitas no Instagram, os DVDs vão começando a riscar, CDs, sabe? É uma mídia que vai morrendo com o tempo, é impossível você preservar dessa forma. E a emulação é uma forma de todo mundo ter acesso, tipo, todas as gerações vão poder continuar jogando, tá ligado? E isso é muito, muito importante. Então, se não tivesse emulação, a gente não teria a imensa maioria dos jogos que a gente tem acesso hoje, sabe? E as próprias empresas fazem emulação, tá? Aquelas coletâneas sem vergonha que os caras botam, sabe, a preço cheio pra você, sei lá, todos os Mega Man, sei lá, 150, 200 reais. Os caras baixaram o emulador e botaram e te venderam, tá ligado? As empresas mesmo fazem isso. Todas elas fazem. Tipo, raramente os caras fazem uma vergonha real, né? Então, tipo, a emulação ela é essencial para o mercado. A emulação, ela também serve como porta de entrada. Tipo, eu tenho muito contato com o público e essa semana eu estava falando com uma mãe de uma criança de 8 anos e ela me falou, cara, a gente não tem condições de comprar um videogame pra ele. Não tem como. É muito caro. E aí, o que eu expliquei pra ela? Não, você pode baixar o emulador e jogar. E aí, tava lá a criança feliz da vida jogando no celular, tá ligado? E aí, a gente tem muito um papo elitista sobre isso, né? Tanto sobre pirataria quanto emulação. É aquela coisa, a lei é uma coisa, mas a realidade acaba sendo outra, né? Por exemplo, beleza, tem que ter uma lei para proteger, porque os caras gastaram dinheiro para fazer, etc. Só que, num país como o nosso, é muito difícil. Tipo, eu teria que ser muito babaca para subir aqui e falar para vocês, pessoal, vamos parar de emular, vamos parar de pirataria, vamos comprar. Porque um jogo, um jogo novo é 300, 350 reais, cara. Cara, tipo, é um absurdo. É um absurdo, tipo, a pessoa fala, pessoal, você come esse mês ou você compra o seu jogo, né? Então, tipo, acontece muito esse quesito de que a emulação ela abre portas. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muita gente acabou, as gerações novas conheceram personagens como o Mario, o Sonic, porque baixaram o jogo de celular e jogaram emulação. E às vezes essa pessoa ela não tem condições ainda de consumir, ela não tem condições de comprar um jogo novo, uma coisa assim. Mas daqui a pouco a pessoa começa a trabalhar, ela começa a ganhar melhor e ela vai acabar apoiando isso. Mesmo que ela não compre um jogo, se ela conhece o personagem, ela vai comprar uma camiseta, ela vai comprar um boneco, ela vai comprar um boné. Então, tipo, mesmo quando você emula, quando você faz pirataria, você está fazendo o nome do jogo crescer. Você está espalhando isso, né? Você vai se tornando fã. Por exemplo, a gente teve recentemente, né? Eu digo recentemente, que para mim parece que foi ontem, o lançamento do filme do Mario. E foi uma explosão. O negócio, sei lá, fez um pouco mais da metade da grana que o Vingadores Guerra Infinita fez. Tá ligado? Em bilheteria. Eles fizeram 1,2, 1,3 bilhões de dólares.
em bilheteria. Só que se não tivesse a emulação, eu duvido que teria tanto gente que conheceria, cara. Quantas pessoas você conhece que tem grana para comprar, sei lá, um Switch e comprar um jogo de R$350? Quantas pessoas você conhece que tem uma grana para comprar um Play 5 e vai jogar um Homem-Aranha 2, tá ligado? Tem, cara, a galera tá jogando lá para trás os jogos e isso acaba influindo muito, né, nesse quesito de mercado. E a emulação, ela se torna um processo muito simples com celulares, porque no computador, quem já tentou emular no computador sabe, que você baixa um programa e você baixa o jogo e você vai rodar e dá um monte de problema. Tem que configurar isso, tem que configurar aquilo, agora está sem som, agora não está funcionando o controle. Você baixou o emulador no seu celular, ele está funcionando. Ponto. Você baixa e ele está funcionando. Mesma coisa, tem gente que compra aqueles consoles da China, que é tipo um pendrivezinho, né, que você coloca na TV, e aí você tem um controlezinho sem fio. Cara, vocês veem com 500, 600, 700, eles inventam um jogo, não sei como é que eles tiram do jogo, mas eles inventam um jogo para botar. E acaba sendo acessível para a galera, tá ligado? Acaba sendo, então, é muito mais simples. É muito mais simples que eu falar para o fulano, ah não, então você vai lá, você compra um Super Nintendo antigo, você tem que usar a entrada de antena, você tem que procurar o cartucho, reza para ele estar funcionando ainda, né? Eu tenho um monte de fita do Super Nintendo que já foi. Eu tenho umas guardadas no armário que nem funcionam mais. E a emulação acaba tendo esse poder. Tá ligado? Tipo, muita gente acha que porque tem na internet, tá de graça, eles não conseguem ver que alguém trabalhou por isso, né? Mas sim, acontece bastante e eu acho super natural, assim, eu acho normal. E é aquela coisa, cara, a gente tem muitos consumidores que são menores de idade, a galera não trabalha, essa galera depende de dinheiro dos pais, e às vezes tem pais de condições financeiras diferentes e tem pais que daqui a pouco não vão gastar dinheiro no joguinho, e ponto, né? Então às vezes é um no meio. Então, mas eu acho tranquilo, tipo, eu falo que a regra geral é essa, mas toda regra tem um monte de asterisco, tem sempre um monte de exceções. Mais uma pergunta. Tem pessoas que estão instalando alguns emuladores que foram derrubados pela Nintendo, por exemplo, o Citra. Tem pessoas que baixam, tem pessoas que conseguiram o código para baixar esse emulador fora, mesmo depois que a Nintendo derrubou. Qual a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que isso é inevitável, tá? Tipo, a gente sabe que luta contra a emulação, contra a pirataria, é uma batalha perdida. Porque a empresa demora um monte para tomar uma decisão e nesse meio tempo tem 1 milhão de pessoas desenvolvendo e criando. Eu acho complicado o que a Nintendo fez com o Citra, que na verdade o Citra ele caiu de tabela, né? A Nintendo não foi para derrubar o Citra, mas como os desenvolvedores do valor do Switch e o usuário mesmo do Citra, os caras derrubaram eles mesmos para não se estressar. Só que tipo, o problema é que a Nintendo fechou a loja do 3DS, a galera não tem mais como comprar jogo, e aí você quer derrubar o emulador, tá ligado? Tipo, eu acho que a partir do momento que, se tem um momento que eu acho que a emulação ela é muito justificável, além, é claro, que eu já falei sobre preço, condições financeiras, é quando não tem mais como comprar o jogo, tá ligado? Ou você vai ficar catando, tipo, às vezes tem jogo de 3DS, tá 300, 400, 500 reais, a galera tá maluca assim, sobre essas coisas. Então, eu acho bem complicado e eu acho super natural, assim, a galera quer jogar, tá ligado? A galera quer jogar e se você não dá um acesso bom, não tem como. O Diego Liu, que é o da Steam, né? Cara, o gênero da Steam, ele disse o seguinte, que a única maneira de combater a pirataria é dar um serviço mais conveniente do que a pirataria. Então, o que ele fez? Promoção toda hora no Steam, você aperta o botão, você instala, agora você consegue compartilhar com os amigos, sabe, os jogos. As empresas, quando elas entenderem que você não vai parar de piratear se não for uma coisa acessível e fácil, é uma batalha perdida. Oi, boa tarde. Eu sou o Guilherme. Eu tenho uma pergunta. Opa! Estava procurando. Na verdade, eu queria mostrar uma coisa que na pandemia eu não estava trabalhando, na tal. Daí eu baixei Celeste. Eu baixei pirata, eu queria muito jogar. E aí eu joguei várias vezes. E aí, enfim, eu sem trabalho e tudo mais. Aí eu não comprei só uma vez, eu comprei acho que umas 3 vezes. Eu comecei, aí depois comprei no Xbox, eu comprei no Nintendo Switch. Eu zerei, depois eu fiz speedrun e tudo mais. Então acho que também vai depois esse cara pessoa também agora eu podia comprar tudo, eu vou comprar. E é legal ter esse licença. Mas eu queria perguntar também 2 perguntas rápidas. A primeira é que eu vejo no cenário brasileiro muitas pessoas que fazem conteúdo sobre videogame
muitas vezes são 880, no sentido que eles são muito extremistas. Ou defende tudo que a empresa faz, ou, enfim, tem que ter achado mesmo e nada vale a pena ser comprado. E eu acho que muito material se perde nesse sentido, porque muitas notícias, por exemplo, do Mini Switch, que é algo que é muito interessante, que é algo que está dentro do hobby do videogame, mas que eu vejo muitos canais grandes que simplesmente fingem que o produto não existe, sabe? E é uma coisa que, querendo ou não, é revolucionária, eu já falava muito sobre isso, eu acredito. Então, como a gente consegue ter um debate saudável sobre ponderar, você realmente fazer um trabalho jornalístico, não necessariamente você está influenciando ou fazendo a sua propaganda e tudo mais. E por que você acha que essas pessoas são tão extremistas assim? Bom, porque elas são, é uma questão de, a gente chama de sucesso algoritmo. O cara que manda lá em cima, você não consegue ir conversar com ele, sabe? Então é mais ou menos por isso que eles não adicionam muitos jogos. Deixa eu ver onde é que tá, peraí. Aqui, obrigado. Eu tenho uma coisa assim, que quando o pessoal fala sobre Nintendo montar licenças de personagens para usar em jogos, essas coisas, aí eu lembro que a Nintendo é uma empresa traumatizada com Nintendo. Há muito tempo atrás, nos anos 90, ela prestava para fazer, e aí o pessoal fez jogos como Mario Fundamentals, para Mac, jogo de colorido Mario, jogo para jogar damas com Mario, Mario Smithing, aquele jogo da software. Eu gostei de jogos de Zelda, filmes que causa trauma até hoje, os psicólogos lucram, né, com esses jogos. Aí eu queria saber o que você acha sobre isso, sobre a Nintendo, tipo, se ela está traumatizada com emprestar a licença de jogos dela para outras empresas ou muito do tipo? Cara, eu acho que é uma mistura. Só que assim, você pode emprestar o seu personagem para uma empresa desenvolver um mod, alguma coisa, mas você pode ajudar no desenvolvimento. Coloca uma ou duas pessoas da sua empresa junto para ajudar os caras, tá ligado? Porque às vezes é assim que você vai controlar. Só que o problema é que a Nintendo, ela quer controlar tudo na mão dela, é só o que ela vai fazer. Ela tem medo que qualquer um faça um pio fora, sabe do que ela tá falando, tipo, não pode fazer nada fora daquele cantinho. E aí ela perde o público, cara. Tipo, olha no Fortnite, cara, Fortnite deu um projeto do God of War, como é que eu ia achar que ia ter um projeto do God of War no Fortnite? E adivinha, subiu as vendas do God of War. É curioso isso, você pegou um dos jogos mais jogados do mundo, botou seu personagem, quem diria que ia aumentar as vendas, mas é teimoso, cara. Você precisa de consultoria externa muito forte. O que você acha do fato da Nintendo não aproveitar quem faz videogame? Tipo, a maioria deles ela derruba. Por exemplo, a SEGA, o Sonic Mania, que é um dos mais vendidos, foi vendido por fã. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que é um desperdício muito grande de criatividade. Porque assim, eu entendo você querer barrar jogos que estejam ensinando coisas erradas, tá ligado? Coisas tipo, tinha jogo que a Nintendo tem que era coisa mais 18, tá ligado? Assim, vocês me entendem o que eu tô falando, que vocês botaram no jogo. Só que assim, cara, você tem uma comunidade gigante, com muita criatividade, muitas ideias incríveis, e a Nintendo não aproveita. Eu acho desperdício de um potencial enorme. Tipo, olha quanto tempo a Nintendo demorou para fazer o Mario Maker, que é um jogo que faz fase. Há quantas décadas já tem no PC mod para você fazer suas próprias fases de Mario, tá ligado? Então, tipo, é um atraso muito grande por parte deles. Se eu fosse ter um departamento para avaliar esses jogos com games e tornar oficial se tivesse mais qualidade, tá ligado? Que todo mundo ganha. O cara que desenvolveu vai ganhar e a Nintendo vai ganhar em cima. Outra pergunta. Você acha que o futuro dos jogos vai ser videogames portáteis ou vai ser uma coisa de equipamento? Bom, a gente teve, por causa do ambiente do Switch, né, a gente teve um avanço muito grande nesse termo de portabilidade, né? O Switch você conecta na TV ou você leva com você. Depois veio o Steam com a pedrada que foi o Steam Deck, né? Um sucesso enorme, nunca tem estoque nos Estados Unidos para a galera comprar de tanto que vende. E outras empresas estão indo atrás. Eu acho que ainda assim, quando a gente trata de um videogame portátil, ele não pode ser muito poderoso. Se ele for muito poderoso, ele fica muito caro e a bateria não dura nada, tá ligado? Se você fazer, sei lá, um Play 5 portátil, a bateria não dura 20 minutos, porque a quantidade de energia que aquilo puxa é muito ruim. Então, sempre para mim vai ter
essa parte dos consoles mais poderosos, como o PC, sabe? O pessoal gasta um monte de dinheiro, bota um monte de luzinha, não sei o quê. Mas eu acho que a gente vai ver nos próximos anos todas as empresas adotando alguma coisa dessa de portátil, sabe? Alguma coisa híbrida. Tipo, claro, a Sony fez o PlayStation Portal, que tem que ter um Play 5 para funcionar. Mas tá claro que foi uma influência do Switch, né? E do Steam Deck junto. Outra pergunta, por que você acha que os jogos... Você acha que os jogos de Pokémon, especificamente o mais antigo, mais próximo, o Pokémon Fire Red, são vendidos por colecionadores e revendedores tão caros comparado a outros jogos do mesmo videogame? É porque assim, tem muita procura, então a gente tem uma lei de mercado, né, que a gente chama de lei de oferta e procura. Por exemplo, você quer comprar uma bola de futebol, tem 1000 pessoas vendendo, vai ser barato, os caras têm que baixar o preço. Agora, tem 1000 pessoas que querem comprar uma bola de futebol e só tem uma, o cara vai jogar o preço lá em cima. Então, como não tem muita gente com esses jogos funcionando bonitinho, os caras sobem o preço lá em cima, tá ligado? Tipo, então, esses jogos muito procurados, Pokémon, essa franquia principalmente, isso é uma coisa de Mario e Zelda, com o passar do tempo vai ficar cada vez mais caro. Porque vai ficar tão difícil encontrar um que funcione, tá ligado? Um que não esteja todo quebrado, que não salva mais, que eles vão aumentar. Então, tipo, é literalmente o que as empresas vão fazer mais. Se as empresas tivessem um pouco de cérebro, elas relançariam o produto. Cara, se eu fosse, sei lá, a Pokémon Company, eu relançava o Pokémon Fire Red de Advance só pra vender pra galera, tá ligado? Ia vender horrores. E os caras não tem que fazer nada, porque já está pronto. Mas eu não entendo bem como é que funciona a ideia desses caras. Oi, eu queria perguntar que tem um jogo dos jogos, do jogo Hardbound, que ele falou que ele fez um jogo de 20 reais na China, porque sabia do problema da pirataria aqui no Brasil. Que ele fez, sei lá, o jogo é 10 dólares nos Estados Unidos, mas 20 reais, quase a metade. Eu queria ver se outros jogadores conseguiriam fazer uma coisa e qual a opinião sobre isso. Cara, tipo, a estratégia que ele usou é muito correta, porque assim, botar o preço numa coisa não é fazer a conversão. Custa 20 dólares, então é 100 reais. Só que a realidade do que se compra com 20 dólares lá fora, o que precisa gastar 100 reais para comprar é muito diferente. Tipo, olha, pega a porcentagem do salário mínimo. Eu sempre uso essa base porque eu acho que é muito justa, né? Todo país tem um salário mínimo. E você tem que ver quantos por cento do salário mínimo tem nessa coisa. Eu odeio gente que justifica preço só porque, tipo, mas lá fora tá 70 dólares, 70 vezes 5 é 350. Sim, amigo, mas as pessoas não têm 350 aqui para pagar. Então, o que ele fez foi muito inteligente e eu acredito que se outros jogadores fizessem isso, daria muito certo. Mas, por exemplo, na loja, como parece, a loja da Nintendo Switch, enquanto os jogos da Nintendo têm descontos pequenos, os jogos indie têm descontos absurdos. Tem vezes que tem jogo indie mais barato no Switch Online, no Nintendo Switch, no shopping, do que na Steam. E adivinha, vende um monte. Cara, o Stardew Valley fora de promoção custa 25 reais no Nintendo Switch. Desde que eu comecei a usar o Nintendo Switch, a loja, e eu comecei a acompanhar as listas de vendas que sempre tem lá no Brasil, ele está sempre em primeiro lugar, ele nunca saiu, adivinha. Porque em vez de eles pegarem e botarem o jogo a 100 reais, eles botaram o jogo barato. Então, tipo, essa é uma estratégia muito válida e pra mim tá muito claro que é mesmo que as pessoas não pirateiam por sacanagem, mas que não tem como comprar. Então, se você não adaptar, não tem o que fazer. Outra pergunta sobre a Pokémon Company, começar a se arriscar mais sobre os jogos, tipo fazer outro Poképark ou outro Micro Dungeon, essas coisas, tipo, não só ficar com o Pokémon Café Mix, os jogos bem mais Cara, assim, a questão é que a gente tem que, essas empresas elas olham cifrando, tá ligado? A gente vê jogos de qualidade, a gente vê eles aí quanto vendeu. A série Poképark, somando os dois jogos, não chegou a ganhar 3 milhões de cópias. Aí eles lançam um Pokémon, que a gente sabe que cada ano tem um bug diferente. Tem mais bug do que Pokémon novo com cada jogo que eles lançam, né? E os caras vendem 15, 20 milhões de cópias. Então assim, eles acabam não resgatando esses jogos, porque para eles vale mais a pena fazer mais do mesmo, né? Porque a venda vai ser maior. Claro, se eles fazem umas coisas duvidosas, fizeram o novo de Pikachu. A coisa mais engraçada que eu vi numa feira de games foi na última BGS, que a Nintendo botou 8 Switch
pra jogar porque Detetive Pikachu Returns. Só que o jogo tá só em inglês. Aí, cara, é tipo assim, e a criança de 5 anos querendo jogar, e aí o jogo tava em inglês, tipo, e não, adivinha, não deu nada. Porque Detetive Pikachu, então, sei lá, é uma mistura de não ter vendido com o pessoal que tá na liderança da empresa não ter visão, sabe? Boa tarde. Isso, tudo bem. Meu nome é Ian. E a minha pergunta é sobre as traduções. Por que a Nintendo simplesmente decide não quer traduzir para português brasileiro ou até mesmo português de Portugal, sendo o Brasil um país que consome o conteúdo deles localmente? É que eu consigo responder bem, tem bastante pesquisa sobre isso, né? O que acontece? O nosso mercado brasileiro, majoritariamente, a venda é PlayStation. Tá? A marca PlayStation aqui é monstruosa. Eu tenho vários amigos que são proprietários de lojas e eles falam que se a cada 10 Play 5 vende um Switch é muito. Tá ligado? Então eles não têm tantos números aqui. Segundo ponto, enquanto a Sony e a Microsoft, o Xbox, o PlayStation, eles começaram a investir lá em 2007 no mercado brasileiro, sabe? Começaram a lançar jogos tipo o Halo 3, que saiu em português do Brasil, ou sei lá, mesmo quando não tinha jogo em português do Brasil, tinha português de Portugal. Tipo, o Uncharted 1 eu joguei em português de Portugal. Né? Eles tiveram muito tempo de mercado, por isso que hoje tudo que eles lançam basicamente é em português. A Nintendo, ela não fez isso porque o modo deles traduzir é diferente. Enquanto a PlayStation e a Microsoft, eles contratam estúdios daqui, empresas daqui para traduzir, a Nintendo, de novo, com essa ideia de eu não quero que ninguém mexa nas minhas franquias, eles fazem isso nos estúdios deles. Então, se você for ver as vagas de tradução, né, da Nintendo, são tudo para o alto dos Estados Unidos. Então, eles pedem um pessoal bilíngue, que tenha tanta proficiência em inglês e em português para contratar lá. E por isso os passos são muito lentos. Precisa lembrar que a Nintendo, desde a época lá que ela fabricava a Super Nintendo até um pouco do 64, que era em parceria com a Gradiente, eles saíram do país, lá em 90 e poucos. Eles tentaram voltar na época do Wii U, foi a pior época possível, porque o Wii U não vendeu nada. Então, tipo, eles ficaram um ano, meio, aí eles navegaram, não, vou sair porque não está vendendo, porque é difícil vender aqui, não sei o quê. Só que o problema é que o produto ninguém queria comprar, não era país, né? E aí, recentemente, eles voltaram, e eu digo que a Nintendo, ela tem tido uma evolução, porque ela demora para tomar as decisões, mas quando ela toma, ela faz com qualidade. Por exemplo, a gente começou a ter alguns poucos jogos em português, a gente começou, sei lá, a tradução do Mario Party Superstars, do Switch Sports, Mario Strikers. Aí a gente teve a tradução muito boa do Pikmin 4, que é uma localização maravilhosa. Os caras botaram um monte de expressão idiomática, tipo, dá pra ver que não era um gringo que aprendeu português, sabe, do Duolingo e tava traduzindo, tipo, era um cara que realmente tinha conhecimento. E aí eles finalmente dublaram, né, o primeiro jogo deles em português recente, que foi o Mario Wonder, né, que tem narração e tudo mais. Mario Party Superstars também tinha coisa dublada. Isso, Mario Party Superstars também. E agora eles estão no planejamento, só que assim, muita gente perguntou por que diabos que o Zelda Tears of the Kingdom não teve o problema da tradução. Porque o que eu mais ouço é assim, o jogo que não precisa estar em português, os caras traduzem. O jogo que precisa aprender a história, os caras não traduzem. Por quê? Porque a Nintendo toma decisões no começo do desenvolvimento. E eles resolveram arriscar com jogos que davam menos trabalho para ver o resultado e para melhorar a qualidade, para depois começar a fazer. Então, assim, como a Nintendo começou a localizar jogos no Brasil há uns 3 anos mais ou menos, a gente não tinha como ver esse Zelda como traduzido. Porque eles não fazem assim, não, falta meio ano para lançar, falta não lançar, vamos traduzir. Não, desde o planejamento eles falam quais línguas que vão ter. É o modo que eles fazem, só que a gente vai ver cada vez mais jogos. E o que o pessoal da Nintendo fala, nossos produtores de conteúdo, é que o plano deles é que, em bom tempo, tudo que eles lancem esteja em português. Tá ligado? Esse é o planejamento deles, querem tudo que for ser o Nintendo, eles querem traduzir para cá. Mas realmente eu entendo que é muito difícil você ficar esperando, tá ligado? E isso, inclusive, casando com o que a gente falou antes de emulação, muita gente emulou porque tinha back de fã traduzido, porque tinha português só ali, tipo, porque o cara ia pagar um jogo que estava em inglês, que ele não entende, se ele podia emular uma tradução de fã. Né? Então, tipo, tem todos esses passos, mas a Nintendo ela é muito burocrática, tem muita regra para fazer as coisas, mas quando eles fazem recentemente.
teve uma tradução da obra que também concorre sobre o lançamento. Você acha que como time aumentar, etc., você acha que é jogos cognitivos como o próprio jogo ou então o Pokémon, o último que se lançou, podem ter uma tradução? Cara, eu acho que assim, o que eu tenho conversado com eles, tá? É que inicialmente a Nintendo é muito difícil ela fazer tradução de jogos que já saíram. Por exemplo, a SEGA fez recentemente com Persona Tática, né? Persona 5 Tática eles traduziram depois. Maravilhosa a tradução deles. A Nintendo vai ser muito difícil, sim. Eu gostaria muito de chegar para vocês e falar, não pessoal, agora eles vão traduzir tudo que já lançou oficial no Brasil. Eu acho muito complexo. Talvez o blockbuster tipo Zelda Tears Kingdom pode ser que eles lancem uma tradução, a gente nem veja tipo, notícias sobre isso já saia, mas seria muito otimismo da minha parte dizer, não, cara, vai ter. Eu acho que é daqui pra frente que eles vão começar a trazer, né, essas traduções. A segunda pergunta, como você conversa com ele? Você geralmente vai para os Estados Unidos ou você conversa com a Não, eu penso que tem representação no Brasil da Nintendo. Tem, é que assim, geralmente até muita gente na diretoria da Nintendo da América Latina é brasileira. Então você acaba conversando com eles. Mas a Nintendo ela tem uma assessoria de imprensa aqui, né? Que é hoje feito pela empresa chamada Capitão Digital, né? Quem cuida é o Igor tem 10 anos da revista oficial da Nintendo no Brasil, ele é jornalista de chefe. Então, tipo, o cara ele tem muita experiência, não botaram em qualquer, né? E assim, desde que eles começaram a comunicação no Brasil, só melhorou. Então, eu tenho reuniões com eles e eu não preciso falar inglês com eles. Tipo, eu tenho influência, eu preciso falar se precisar, mas a gente faz tudo em português mesmo, não pode perder. Eles estão investindo muito, cara. Tipo, a Nintendo está indo em muito evento, né, aqui no Brasil, está vendo muita coisa, e a gente vai ver cada vez mais. Assim, então, eu acho que o futuro deles no Brasil é bom, e eu acho que em termos de console, né, de hardware, tipo do Switch mesmo, o Switch baixou muito desde quando ele lançou. Tipo, absurdamente. Quem lembra quando lançou o modelo básico, eu paguei tipo 2.800, tá ligado? Hoje você vê promoção do Switch V2 por 1.600, você vê o OLED por 1.800. Você compra, às vezes, um Switch Lite por R$1.000, tá ligado? Então, tipo, eles estão se esforçando. E eu tenho certeza que em muitos aspectos a Nintendo tem até mesmo ficado 0 a 0 em termos de videogame, vocês sabem, porque grande parte, tipo 50% do preço do videogame é imposto. Então eles têm que entender metade disso, né? Isso vale para todas, é claro, mas a Nintendo tem baixado os preços, então acho que vai ser muito bom futuro. Antes de perguntas, eu queria dizer que é muito surreal, te entendendo legal, porque eu sou que eu vejo desde 2014 e é bem incrível. Muito obrigado. A minha primeira pergunta é, como é que você fazia com os vídeos numa época em que a Nintendo dava strike em todos os criadores que faziam? Bom, vamos lá. Eu até falei bastante sobre isso, que existe uma série de mitos sobre a Nintendo no Brasil que eles não são reais. Por exemplo, a Nintendo nunca, pelo menos o que eu tenho percebido na rede, eles nunca meteram strike em alguém, tá ligado? O que acontece? Tem duas coisas diferentes. O strike é uma coisa assim, ó, a gente mandou isso aqui, se você tomar mais 2, você perde o canal. Isso é strike. Aí a gente tem aquilo que chama de direitos autorais ou flag, que o pessoal conhece, que é o seguinte, ó, você fez uma coisa, fez vídeo, está usando uma coisa que eu tenho, aí pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um jogo, e você não vai ganhar o dinheiro por isso. Então vai o dinheiro para a empresa, né, porque eles são os detentores. Então assim, a Nintendo teve uma época, eu amanheci de um dia para o outro, tá ligado? Não teve aviso. De um dia para o outro eu tomei 500 flags, 500 vídeos meus assim, continuaram no ar, continuaram funcionando, mas eu tomei muito flag, tipo, porque cada flag você toma, você recebe um e-mail. Então eu pedi 500 vezes na caixa dos que aconteceu, me hackearam. Aí eu comecei a olhar e tinha um monte de coisa, sabe? E aí, cara, aí é brasileiro, né? Aí o que eu fiz? Eu baixei os vídeos, eu botei uma mudança bonitinha, eu alterei tipo em 5% o áudio para o ouvido humano não ia mudar, mas o algoritmo do computador não ia pegar. Então tem muito vídeo que você vai olhar a série antiga, tipo Super Mario 3D World, que tem aquela bela moldura feita no Paint, tá ligado? Só que tipo, era o resultado, mas strike mesmo, eu nunca vi isso acontecer, tá ligado? Eu nunca vi nenhum criador tomando esse tipo de direito. Inclusive, é muito difícil empresa de games da strike, a não ser que, sei lá,
Esse cara, claro, você não lançou o jogo, você está lançando vídeo. Aí realmente eles já ligam lá com o deles e mandam strike. Né? A segunda pergunta é como você acha que vai ser os questões dos vídeos? Como a Nintendo vai inovar nessa parte? Bom, eu tenho feito, para a tristeza ou alegria do meu público, 1.250.000 vídeos sobre Switch 2. Sai qualquer coisa eu trago, a pessoa se interessa muito. Switch 2 vai ser assim. Switch 2 vai ser híbrido, ele continua sendo portátil para a TV. Minhas previsões é que ele vai custar nos Estados Unidos $400. Eu acho que ele vai chegar aqui com uns 2.700. 2.700 a 3.000, depois ele vai baixar um pouco. Ele vai rodar o jogo do Switch 1, tanto digital quanto físico, cartuchinho. Ele vai ter os controles que você desconecta e eu acredito que ele vai ter dois modos. Ele vai ter um poder para rodar em Full HD na tela dele e aí, quando você conecta na TV, seja porque vai ter alguma peça a mais, né, que vai fortalecer ou porque vai fornecer mais energia, ele vai rodar 4K na TV. Eu acredito nisso. Agora, não espere gráficos de Play 5, tá? A gente vai ter um Play 4 Pro, um Steam Deck, alguma coisa assim. É muito difícil isso acontecer. Então vai vir com base nos modelos do 3DS? Sim, mas mais forte, né? Tipo assim, o 3DS com o 3DS eles podem lançar o jogo livre, tipo, dá pra contar nos dedos. Eu acho que assim, ele vai ser um salto, e como agora a Nintendo finalmente, né, saiu da caverna de Platão e ela vai começar a usar tecnologias que o computador já usa, a gente vai ter uma tecnologia chamada DLSS, tá? DLSS, falando em termos leigos, até para eu não sou especialista, é o seguinte: cara, eu tenho um jogo que não está numa máquina tão forte, eu vou rodar isso aqui e ele faz uma mágica, eu não sei que bruxaria que é feito lá, não entendi como faz, mas tipo, o jogo salta de qualidade, ele fica com uma resolução melhor, ele fica mais fluido. Então a Nintendo vai usar muito desses sistemas para fazer o Switch 2 rodar mais do que ele roda, sabe? Mas a gente pode esperar uma coisa nível Xbox Series S, por exemplo, talvez um pouquinho menos, mas a gente sabe que a Nintendo sempre faz um milagre com as máquinas dele que não roda nem, sei lá, aplicativo do Mercado Livre não roda lá, mas eles conseguem rodar jogo. Uma pergunta. De youtuber para youtuber, é possível ter canais piratas? Um canal de desculpa? É um canal tipo piratas. Assim, canal que pode ser copiado. Que copia sim, existe bastante. Nos últimos anos tem tido muita polêmica com relação a isso, principalmente copiando youtubers lá de fora. Tá? Então eles vêm youtubers dos Estados Unidos, eles pegam o mesmo tema do vídeo, a mesma pauta. Tem gente que até usa roupa parecida, não, e tem gente que copia o roteiro totalmente, né? Aconteceu. Teve uma colega minha que sofreu um cancelamento monstruoso, porque ela tinha contratado um cara para fazer os roteiros dela. O cara copiou o roteiro total de outro que ele só botou no tradutor e ela fez o vídeo. E aí o que foi a imagem? Que ela copiou outro cara. Tanto que ela até parou de fazer vídeo, ela parou de produzir. Mas sim, acontece, mas acontece também inspiração. Por exemplo, tem um canal que eu comecei que é meu amigo, já conheço ele, o Play, que ele faz vídeos de notícias, e eu comecei a pedir. Eu gosto muito do modo como tu agora nas tuas pautas. Tu me autoriza a fazer uma coisa parecida? Eu conversei com ele falou: não, cara, eu não sou notícia, mas ele faz. Então, tipo, quando eu vejo um conteúdo legal, eu sempre falo pro dono do canal primeiro, para ver o que ele acha, para não copiar, sabe? Porque se o cara disser, não, eu criei, eu respeito, e eu faço outra coisa, né? Mas eu nunca copio, tipo, o vídeo todo, sabe? Às vezes é um tema. Ele falou sobre um assunto, eu peço: cara, você lançou, você se importa se eu lançar um vídeo amanhã sobre isso? Então acontece bastante. Então, as DLCs, elas não são desse tipo assim, não. As DLCs são uma pequena parte do jogo. É que você junta a parte do jogo em determinado local. Se você salvou o seu jogo, aí você pega a DLC. Tipo assim, paga no PS5 e tem que colocar dentro do jogo. Tipo assim, Dragon Ball chama PS2. Aí tem que pegar as DLCs, tipo outros personagens. A gente tem muito isso de DLCs. Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 eles abusaram muito, porque tem 35 mil DLCs dentro dele, né? Só que tipo, tem aquela diferença. Tem vezes que as empresas elas jogam sujo, tá? O jogo tá pronto, eles tiram um pedaço do jogo para
Deluxe, né? Claro, era um jogo de Yu que eles recrutaram, né? Eles botaram umas coisinhas a mais, basicamente a mesma coisa. E aí, depois de anos, eles lançaram a DLC, que é aquele pacote de expansão, né? Que está no Switch Online, lá, que pode ser 48 pistas. Aí eu acho ok, porque eles criaram uma coisa que não estava no jogo. Agora, quando os caras começam a te vender coisa que tá na cara, que já estava lançada, ou sei lá, o jogo já custa R$350. Ah não, mas você pode comprar aqui a pedrinha para teletransportar, você pode comprar não sei o que de cura, sabe? Quando começa a escrachar muito, eu acho muito ruim, eu acho muito feio, sabe? Acho que tem que deixar isso para jogo que é de graça. O jogo é de graça, os caras não ganham de alguma forma, beleza. Mas sei lá, se você lançar um jogo de R$350 e você ainda tem que cobrar por coisas que deviam estar no jogo, é uma patifaria sem tamanho, né? Deixa eu ver. Isso, desculpa. Boa tarde. Não sei se você já presenciou esse tipo de situação nas redes sociais sobre regulação, pirataria, evergrides, jogos originais. Eu tenho visto pessoas que defendem jogos originais, vai pagar R$300, mas condenam a emulação, condenam os evergrides, ou vice-versa. Quem usa emulador condena quem compra jogo original para jogar no próprio console. E eu vejo muitas discussões mais acaloradas em lugares tóxicos, infelizmente, nos tempos atuais. Eu pergunto para você já deve ter vivenciado algo assim, por que nós chegamos a esse ponto? Cara, é que assim, infelizmente, como eu sempre falo o seguinte, sabe, tem um professor meu de faculdade que falou isso, a diferença entre antes e agora é que com a internet, com todo mundo na rede social, as pessoas não têm mais vergonha de serem burras. As pessoas, antes você pensava antes de falar, os amigos te usavam, não sei o quê. Hoje as pessoas elas despertam qualquer coisa na rede social e as redes sociais elas deram a noção que todo mundo é muito mais importante do que é, tá ligado? Por exemplo, eu posso falar, eu tenho um canal com tantos inscritos, mas eu sou um grão de areia perto do Brasil, tá ligado? Minha opinião é isso aqui. Só que as pessoas elas acham que elas têm uma voz muito forte e as pessoas elas estão procurando muito uma afirmação. Sabe, porque você se sentir parte de um grupo é parte de ser uma pessoa, né? Você quer estar no local. E aí muitas pessoas extravasam isso a níveis absurdos. Só que as pessoas esquecem uma regra básica. Se você for começar uma discussão na internet, primeiro pensa o seguinte: essa discussão existiria se eu desligasse a minha internet, sabe? Se eu sair do computador, se eu sair do celular, ela existe, eu falaria que isso é na rua, essa resposta é não vale a pena, assim. Mas tem muita gente que, sei lá, cara, as pessoas, tem gente que luta com ódio, tem perfis que são feitos com coisas absurdas só para gerar engajamento, para as pessoas comentarem que tá absurdo, tá ligado? É uma coisa que quem trabalha com conteúdo vê de longe a opinião, que é uma opinião verdadeira, e uma que é só para gerar polêmica, né? Porque polêmica dá visualização dá dinheiro e o cara dá dinheiro. Então, tipo, tem pessoas que defendem para todos os lados, só que as pessoas estão esquecendo que o mundo é muito maior que a sua realidade. Tá ligado? Tipo, as pessoas têm condições diferentes, têm níveis de escolaridade diferentes, têm crenças diferentes, só que, às vezes, para o cara que ele tem características mais parasociais, ele não socializa muito, às vezes, ou ele não gosta de ouvir opiniões diferentes dele, ele trata como se fosse uma guerra, tá ligado? Tipo, ele tem que defender, ele tem que estar certo, e mesmo que você prova para a pessoa que está totalmente errado, você bota todas as coisas, ele vai arranjar uma maneira, sabe, de te jogar para baixo. Então, polarização é um negócio muito comum em todas as áreas, né? Infelizmente, acaba acontecendo por conta das pessoas quererem se sentir importantes, né? Então, eu gostaria de falar um pouco do esqueci o ponto do tamanho. Ali também, desculpa, eu fui olhar para lá e não está no microfone aqui. Não, eu cheguei um pouco atrasado, porque vocês ainda tem aquele tema de questão de mídia física e mídia digital, né? Mídia física, você compra um jogo é teu, pode ser que você quiser comer, ele vende, e teoricamente durará eternamente, teoricamente. O digital não, o digital você vê como se fosse um aluguel. E isso eu acho que dificulta a preservação do jogo, porque se você compra aquele jogo em digital, vocês instalam no seu console, no seu computador, e do nada a empresa decide que vai achar que o servidor você pode achar que você perdeu o caso do diretor e o jogo você não compra mais, a não ser através de pirataria. Eu acho que isso aí, na minha opinião, é um dos problemas que temos em relação à preservação. Pois é, sim. A Ubisoft fez isso recentemente, né, cara? O The Crew,
eles não só desligaram os servidores, eles removeram o jogo da conta das pessoas que tinham pago. Isso é um nível de contra-lei, lei de consumidor tão absurdo. E sim, o digital ele tem esse grande problema, só que ao mesmo tempo, tendo o digital, fica muito mais fácil a galera copiar esse arquivo e preservar digitalmente também. Só que eu acho que deveriam ser colocadas leis. Tchau.